Eu penso que o mundo me vê como uma pessoa diferente. O mundo ainda enxerga a gente como um mutante, e a gente está em processo de metamorfose ambulante. Fiquei muito tempo no casulo, hoje eu sou praticamente uma borboleta. Todo mundo é diferente. Até no DNA nós somos diferentes, né? Cada um é diferente, cada um é um universo. Quando a gente participa dos espaços e que a gente discute, que a gente busca a criação de políticas públicas, nosso corpo passa a ser político. O fato de eu ter um corpo que funciona de uma forma diferente não deveria ser motivo de algum problema, né? Não deveria ser em si um problema. Esse filme nos traz a história de diferentes mulheres PCDs que, apesar de terem desafios distintos, compartilham de alguns objetivos em comum. São guerreiras, trabalhadoras, mães, filhas, políticos, lutando por um mundo melhor. De muletas, de cadeiras de rodas, de qualquer jeito, na busca por uma sociedade mais inclusiva, justa e humana. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos escuros, com leve batom, uma blusa preta, uma calça cinza e estou sentada na minha cadeira de rodas. Eu tenho 70 anos, eu sou psicóloga, eu acabei de fazer pós-graduação em psicanálise. Eu tenho assim um amor profundo pelas artes em geral. Sou prematura, nasci de 6 meses, no ano de 21 de janeiro de 1959. Hoje eu tenho 63 anos, de muita guerra, muitas lutas, muitas conquistas, logicamente também tem derrotas, né? Paralisia, eu tenho uma lesão no braço direito e mão direita. Minha estrutura óssea tem um peso diferente do lado direito para o lado esquerdo. Quando eu me apresento a alguém, você estende a mão direita e a pessoa segura a minha mão e olha para minha cara, porque a minha mão não tem consistência, parece que não tem osso. Então já é um primeiro impacto. Sou mulher com deficiência, escritora, poeta. Hoje eu estou num evento chamado O Grande Dia para Escritores em Niterói. Ser mulher com deficiência é isso, é ocupar os espaços que a gente deseja, na hora que a gente deseja e do jeito que a gente deseja. Ser mulher com deficiência é estar todo dia lidando com desafios de estar mostrando o quanto nós somos capazes de exercer a nossa independência, a nossa autonomia, nossa voz, do jeito que nós somos, como nós somos. Pergunta complexa e difícil essa, hein? Qual a maior dificuldade em ser uma mulher cadeirante? Eu acho que a maior dificuldade, assim, de verdade, é ser enxergada como mulher. Ser mulher no mundo é algo que não é fácil. Isso não importa se você tem uma deficiência, se você não tem uma deficiência. Ser mulher no mundo em que a gente vive é algo difícil. Eu acho que ser mulher deficiente física na sociedade atual, então, é um terror. Em época de culto à beleza, de hedonismo, né, a volta à Grécia antiga, eu acho que é muito difícil, é mais difícil ainda. As pessoas já olham você sentado na cadeira de rodas, elas já te inferiorizam. Então, assim, eu não como ouvir, tão bonitinha na cadeira de rodas. A gente chama muito de capacitismo, né? O preconceito, esse olhar atravessado sobre a pessoa com deficiência. Então, eu acho que é uma luta pela sobrevivência. A mulher tem aquele preconceito, tadinha, coitadinha. Será que ela vai ter alguém para cuidar dela quando ela tiver... Quando a gente está namorando, então pergunta logo, ele vai cuidar de você?
Há uns meses atrás eu li uma reportagem de uma pesquisa que foi feita, se não me engano, na Grã-Bretanha, né, sobre se pessoas que não têm deficiência se relacionariam com pessoas com algum grau de deficiência. Houve uma porcentagem, que eu agora não me lembro de quanto é, que disse que não se relacionaria com pessoas com deficiência de forma nenhuma, não importa se a deficiência fosse leve ou se fosse severa. Existem pessoas que não se aproximam de uma pessoa com deficiência, achando também que elas são pessoas doentes, pessoas que vão precisar de cuidados, quando muitas vezes essa pessoa já adquiriu uma autonomia tão grande que quem cuida é ela. Como é meu caso, por exemplo, por mais de 10 anos eu cuidei da minha mãe, que tinha efizema pulmonar, e mesmo na cadeira de rodas eu cuidei dela. Desde pequena, desde 6 anos, 7 anos, eu usava óculos e não tinha os movimentos, então era banco. Você fica de uniforme sentada no banco enquanto todo mundo joga, brinca, correndo, etc. A criança, isso é uma tortura, né? Pois é, a minha mãe era uma pessoa de uma força, sabe? E realmente uma coisa que ela segurou os 2 filhos emocionalmente e fez a gente ter coragem para lidar com isso. Tudo que eu reclamava, eu não consigo pegar as coisas, ela dizia, não consegue pegar com a mão, pegue com os dentes. Você tem que conseguir fazer as coisas. Eu só comecei a andar sozinha com 18 anos, depois que eu fiz 4 operações. Naquela época era totalmente diferente, não se falava em acessibilidade, não se falava em inclusão, não existia isso. As pessoas que tinham pólio, elas eram simplesmente escondidas, né? Eu fui adolescente nos anos 90, Entendi. um período em que ainda não se falava sobre essa questão. A partir do momento em que eu tomo consciência de que eu tenho algo diferente por ser deficiente física, essa questão toma um papel central na minha vida, no sentido da formação da minha identidade como indivíduo. A fase que eu mais enfrentei foi na adolescência, que era aquela coisa muito do namoro, onde os jovens, né, tinha paquera, de shopping, cinema, então foi uma fase um pouco mais complicada. Quando eu era adolescente, eu fui namorar um rapaz que a família era amiga da minha família, dos meus pais. E quando a mãe dele descobriu, me chamou na casa dela e pediu para eu não namorar o filho dela, que eu não servia para o filho dela. Eu, como uma pessoa com uma deficiência leve, a barreira estava na minha cabeça. Durante a adolescência, por exemplo, eu acreditava que eu ia viver sozinha. Quem ia querer se relacionar com uma pessoa com deficiência? Numa visão que é uma visão hierarquizada, de cima para baixo, a sociedade acaba tratando a pessoa com deficiência como se fosse alguém menor. E essa forma de tratar e de ver, obviamente, se espelha, se retrata também nas relações afetivas, né? Sexualmente, acredita-se que a deficiência torna a pessoa assexuada. Esse é o preconceito que mais irrita, né? Não é por ser cega, ou por ser surda, ou por ser cadeirante, né? Ela vai transar diferente ou ela vai se relacionar com as pessoas de uma maneira diferente. No meu caso, eu sofri uma lesão medular. Então, você perde alguma sensibilidade. Mas, assim, em alguns momentos você não perde a sensibilidade. E até porque o prazer vem da cabeça, né? Olha, eu me tornei uma pessoa com deficiência já, eu digo velhinha, né? Aos 39 anos. Então, eu já tinha definido, eu era casada na época, assim, eu não senti, e o meu ex-marido, ele nunca teve nenhum preconceito, ele nunca teve nenhuma barreira em relação a isso. Meus filhos já eram
um era criança ainda, 9 para 10 anos, o outro adolescente ia fazer 15 anos. Para eles, assim, aparentemente não mudou. Eu lembro que um dia Vinícius, meu filho mais novo, ele tinha 9 anos, ele fez 10, né? E aí na escola perguntaram para ele, e a sua mãe, como é que tá? Minha mãe tá ótima, você não tá, continua mexendo o braço, falando muito, você não tá andando. Eu casei, fiquei 40 e tantos anos casada, meu marido, nos últimos anos... Como é a questão da sexualidade? Tranquilo, nunca tive problema. Eu sempre tive uma relação sexual muito boa, mas muito boa mesmo. Nunca tive problema nessa área. Mas aí nasceu a minha filha. Então você é mãe, né? Essa questão da... É uma filha só? Tenho uma filha só. Essa questão da paralisia não afetou esse relacionamento em absoluto. Esse relacionamento, já éramos mais maduros, bem mais maduros, eu tinha mais de 26 anos, então já era uma coisa, era meu amigo, etc e tal. Mas o cuidado com a Maria Clara, por exemplo, eu não dava banho na minha filha, porque eu achava que eu ia afogar ela tranquilamente, né? Eu precisei da minha mãe dando banho na criança durante bastante tempo, até eu ter confiança dela ficar mais dura, para eu ter confiança de segurar ela dentro d'água. Muitas vezes a gente olha, eu já vi relatos de amigas que engravidaram e elas dizem assim, nossa, pessoas me perguntam, meu Deus, que absurdo, como é que você engravidou? Quem fez essa maldade com você? Qual fez, maldade, quer dizer, uma maternidade não pode ter numa cadeira de roda, uma mulher não pode ter um filho numa cadeira de roda, não pode ser mãe. Quando eu conheci o Pedro, ele logo de cara falou que queria ter filhos, né? E aí eu disse, olha, eu sou cadeirante, eu tenho medo, eu não sei como é que seria a maternidade. Você toparia adotar? Ele falou, tudo bem, topo adotar, mas vamos tentar. Vamos tentar até, sei lá, ele estipulou lá, vamos tentar uns 6 meses. Se não rolar, a gente entra com o processo de adoção. E aí eu engravidei super rápido, né? Então, foi meio que no susto mesmo, até pra mim. Eu comecei a me sentir muito forte, muito pronta para ser mãe. E foi tão bom que a gente resolveu ter a segunda, né? Então, hoje eu tenho 2 meninas, uma de 13 e uma de 10. E é muito bom. Acho que uma das melhores coisas que eu sou na vida é mãe. Quando eu era criança, eu sempre quis ter um bichinho. Mas a minha mãe falava assim, não, você não pode, porque como é que você vai cuidar do seu bichinho que tem que alguém cuidar de você? Mas eu consegui. Hoje eu tenho a minha pérola negra. Foi uma transformação muito boa na minha vida, sabe? Me senti muito feliz. Ela soma na minha vida. Eu tive 2 tromboses venosas profundas. Uma aos 20 anos de idade e outra aos 32. Logo quando eu tive a primeira trombose, meu médico disse, caso você pretenda ter filhos, a gravidez vai ser de risco. E a partir daí, eu desencanei com relação a essa questão. Eu tirei essa questão da pauta da minha vida, né? Porque eu acho que não vale a pena passar por um processo de gravidez para correr o risco de ter um aborto. Os 3 primeiros anos do casamento, eu pensava na maternidade. Mas, assim, aquela coisa da família, de sempre te olhar como alguém que não é capaz de muitas coisas. E aí, houve a intervenção de um irmão, onde ele chegou para o meu ex-marido e disse, olha, se você engravidar ela, eu te mato, eu te dou um murro. E eu vou lhe dizer que é uma reação, uma intervenção capacitista da família, né? Mas não foi isso que determinou que eu quisesse ser mãe ou não. Depois, passado o primeiro 3 anos, eu já não queria mais ser mãe, realmente não fui. Quando eu fiquei mais ou menos com 50 e poucos anos, eu falei, não, agora eu quero ser mãe. Eu agora estou preparada para ser mãe. Aí eu virei mãe do Marlon.
Eu acho que ser mãe já é difícil, muito difícil. Porque eu acho que educar é a tarefa mais difícil que existe. Porque você educa dentro dos critérios que você aprendeu, mas num mundo totalmente diferente. Bom, quando é que você tomou consciência que a tua mãe era diferente, tinha um problema físico? Quando eu fui adotado. Você já percebeu desde aquela época? Já, mãe, já. E o que você sentiu? Nada, ué. Normal. Normal? É bom, mãe é tudo igual, né, cara? Não tem essa de deficiência. É tudo igual, amo igual. Mãe é quem cria, não é isso? Sim. Geralmente quem ama, né? Você acha que tua mãe te ama? Não, com certeza, me ama. Às vezes dá uma vacilada, mas me ama. Tudo certo. Outra coisa, você já foi zoado alguma vez por ter uma mãe deficiente física? Algum colega teu zoou? Claro que não. É porque eu sempre fui mal da sala, né? Então, se zoar minha mãe, eu fico sério. Qual é a tua relação com o esporte? Toda é possível. Eu amo esporte, amo jogar bola, remar, nadar, correr. Amo fazer muita coisa. Gosto muito. Bom passe, Marlon. Então meu filho com 7 anos fazia skate de rua. Eu deixava, um vizinho meu levava, que era campeão de skate de rua, fez. A única coisa que eu acho que eu ensinei pro meu filho foi a nadar. Porque eu nadei primeiro que andei. Com 13 anos de idade eu nadava, muito. Então até hoje eu tenho uma relação assim profunda de amor com a água. A água para mim é um canalizador de emoção, é um canalizador de vida. É um canalizador de tudo que é bom. Porque na água eu sou tudo, eu posso tudo. Eu sou igual a todo mundo. Sonhos a gente sempre tem muito, né? Mas assim, eu sonho por ter mais espaço, eu sonho em colaborar mais para que o mundo seja acessível, ser um agente de transformação. Meu sonho é ver todos os acessos sociais, culturais, com acessibilidade. Porque daí a gente fica independente das pessoas que ficam querendo ajudar, mas sempre vê o coitadinho, né? É uma coisa inconveniente e desagradável esse olhar para a diferença. Sabe? Isso é uma coisa muito desagradável, você ser olhada como diferente. Todo mundo é diferente. Até no DNA nós somos diferentes, né? Cada um é diferente, cada um é um universo. O ser humano é um universo diferente. Então, o diferente não é o contrário. Eu acho que a humanidade falhou enquanto espécie. A minha visão é essa. Porque a gente acabou de sair, não acabamos de sair, né? A gente ainda estamos numa pandemia em que a humanidade perdeu uma chance de ouro de melhorar, né? De de evoluir coletivamente. Eu não sei até que ponto isso é bom de ser colocado num documentário, né? No Brasil, em sua expressiva maioria, as mulheres com deficiência encontram a invisibilidade e o silenciamento de suas vozes como barreiras iniciais, inviabilizando o exercício de seus direitos humanos e de sua cidadania. São alvos de desigualdade de gênero e de discriminação no acesso à saúde, à educação e aos direitos econômicos, políticos e culturais. É urgente que se faça uma reflexão cumulativa e interseccional. Não há maior poder do que ser o que a gente é. Eu acredito muito nisso. Nessa capacidade que a gente tem de se amar, se empoderar e não permitir que essa visão equivocada se coloque em nossas vidas. Então, é claro que tudo isso traz um desafio muito grande para o nosso dia a dia, óbvio que traz. É um desafio diário. É um desafio que a gente enfrenta todos os dias.